Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. E o nosso lema, como vocês já sabem, é mais emprego e menos impostos. E hoje temos a satisfação de entrevistar o deputado Felipe Rigoni, que é do Espírito Santo, e é um atuante deputado na Câmara dos Deputados em Brasília, e tem uma defesa, inclusive, do setor de empreendedorismo e do contribuinte. E está defendendo um projeto de lei 17 de 2022, lei complementar, que defende o contribuinte contra as incursões eventuais erradas ou de não muito católica, vamos chamar assim, da Receita Federal. Obrigado, deputado, por nos atender. Obrigado, Luiz. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de algo que é tão importante, que é proteger, de fato, o empreendedor de qualquer tipo de abuso por parte das receitas. O empreendedor é quem, de fato, sustenta o Brasil, é quem faz o Brasil funcionar, e precisa dar tranquilidade e segurança jurídica para ele empreender e fazer o que ele faz melhor. Obrigado. E, como sempre, a primeira pergunta que vou passar para o Roberto Mendonça fazer a sua introdução. Obrigado, Roberto. Deputado, nós recebemos dos nossos associados das empresas uma série de ponderações para fazer essas perguntas para o senhor. Eu vejo que o senhor está conversando muito com o pessoal da Receita e tal, e os empresários gostariam também de falar um pouco sobre isso, nosso ponto de vista. Então, os empresários me pediram, e eu vou começar com a pergunta mais tranquila e fácil, que é uma coisa que vem sendo discutida, que é o uso da polícia nas fiscalizações. Então, o aspecto de ter uma justificativa do fiscal para chamar a polícia para fazer a fiscalização, nós achamos, deputado, que para que o empresário possa ver se aquilo foi uma coisa justa ou não, essa justificativa, na opinião dos empresários, deveria ser entregue ao empresário na hora da fiscalização o porquê que foi chamada a polícia, uma coisa oficial para ele, se for o caso, depois poder se defender. Olha, primeiro que eu acho extremamente importante, no início do projeto, o projeto que eu protocolei inicialmente, na verdade, a gente tinha proibido a Receita de usar a polícia em fiscalizações e ponto. O que aconteceu é que a gente percebeu que simplesmente proibir pode ter um prejuízo real. No caso, por exemplo, quando você está na aduana e precisa fazer uma fiscalização ali imediata, porque você percebe um traficante, alguma coisa assim, aí você precisa de fato da polícia. O que a gente conseguiu achar um meio termo é que, de fato, eles têm uma justificativa para tudo que eles forem fazer, inclusive para que essa justificativa possa ser usada contra o próprio fisco, caso essa utilização da polícia for indevida, que em muitos casos são de fato indevidas. Mas eu achei excelente a sugestão de colocar para que seja entregue no ato, né, a justificativa com a polícia, e vou, inclusive, sugerir ao relator Pedro Paulo para colocar isso imediatamente. Muito obrigado, deputado. Um outro ponto que os nossos associados vêm falando muito, deputado, é sobre no CARF, que hoje em dia ficou muito bom, porque num caso de empate vale a posição do empresário, mas eles me colocaram um ponto que o Estado brasileiro estava querendo colocar um prêmio para os julgadores pelo lado do Estado. E isso eu acho que é uma coisa que desbalanceia muito, porque
pelo lado empresarial, não existe um prêmio pelo lado que o julgador dá o seu voto, ou o resultado. Então, nós achamos que o Estado pagar um prêmio pelo voto dos seus funcionários, nós achamos que isso deixa desbalanceado o julgamento. Olha, achei super importante essa ponderação. O que a gente já colocou nesse sentido aqui na nossa lei é que em todos os conselhos de contribuinte vai ter uma composição paritária entre representantes de contribuintes e representantes do Estado. E também nós proibimos, né, qualquer tipo de bonificação por conta de volume ou quantidade de multas ou de arrecadação advinda de fiscalização, né, que pode ser interpretado, inclusive, neste caso que você me colocou. O que a gente pode fazer é deixar explícito essa questão do voto, mas eu acredito que, já estando proibida qualquer tipo de bonificação pela quantidade ou volume de multas ou quantidade de arrecadação feita a partir de fiscalização, já pode abarcar isso numa interpretação jurídica, inclusive, essa questão do voto. Mas achei excelente essa consideração e também levaria ao relator. O deputado, tem mais um outro ponto que o pessoal nos coloca com muita ênfase, e eles colocam o seguinte, que nos Estados Unidos, que é um país onde a fiscalização e o pessoal da área tributária é muitíssimo rigoroso, as leis são muito rigorosas, todo mundo cumpre o tempo todo a lei. As multas nos Estados Unidos vão de 20% a 40%. E isso porque nos Estados Unidos eles têm uma inflação bastante baixa, fora uma exceção esse ano, por causa do negócio da energia, mas eles têm uma inflação bastante baixa. As multas no Brasil eram muito elevadas, muito por causa da inflação, porque nós tivemos períodos com inflação de 30%, 40%, 50% em um mês. Se o contribuinte, em vez de pagar esse mês, ele sonegava e pagava o mês seguinte, a diferença era muito grande e aí precisava-se ter uma multa muito grande. Agora, hoje em dia, o Brasil entrou no modelo internacional, as nossas inflações são pequenas, não se concebe mais no Brasil ter uma inflação de 200% ao ano. Hoje o Brasil entrou num padrão internacional. Então, nós achamos que essas multas, tipo 200%, elas são multas mortais. Uma empresa que teve uma multa de 200%, ela morreu, acabou a empresa. E a gente acha que isso era muito por causa da inflação, porque uma multa de 200% ela é impagável, né? Então, deputado, o que os nossos associados falam é que se a gente tiver uma multa tipo 20%, 30%, já é uma grande penalização. 200% é mortal, é sentença de morte. Aproveitando-se, deputado, eu vou completar a pergunta do Roberto. No caso, não poderia ser uma multa também gradativamente em função do prazo? Por exemplo, se alguém esquecer ou por um problema de caixa não pagar a multa hoje, no dia seguinte já tem 20% de multa se ele for pagar. Então, ele não paga no dia seguinte e só vai pagar quando mais ou menos compensar esses 20% em função da inflação que o Roberto está falando. Será que não seria interessante fazer um processo gradual? Tá sim, tá? O relator ele colocou uma série de novas medidas em relação à questão das multas, né? A gente colocou um capítulo de direitos, um capítulo de deveres do contribuinte, né, do pagador de imposto. O que a gente coloca, assim, no caso de que você, por exemplo, você paga o imposto e por alguma razão que acontece muito, você paga ele errado,
né, pagamentos. Às vezes a quantidade de regras é tão absurda que às vezes você não calcula direito mesmo a quantidade de imposto que você tinha que pagar. O que a Receita fazia anteriormente é calcular uma multa absurda, coloca 200%, 300% a multa em cima daquilo que você deixou de pagar, e o que a gente coloca é o seguinte: olha, o que você vai cobrar do cara é aquilo que ele deixou de pagar, ou seja, 100% do erro auferido, né? Isso para o caso do bom pagador de impostos. O que a gente coloca que é diferente nesse sentido? Para o caso do sonegador, para o caso do devedor quanto mais, para o caso do cara que frauda, ou seja, o cara deliberadamente não paga os impostos, ele faz aquilo de forma dolosa, de fato é um criminoso. Tudo isso é multiplicado por 2. Então, chega a 200% no caso do fraudador, no caso do devedor quanto mais, e no caso do sonegador, comprovadamente assim. O bom pagador de impostos, não, ele vai no máximo, ou seja, no máximo aquilo que ele errou. Vamos supor, eu tinha que pagar 100 mil reais de imposto, paguei 80, porque errei as contas. Né? Verificado isso, ele vai pagar quanto? Os 20 mil reais que ele estava faltando. Né? O bom pagador de imposto, no caso das multas, de renegociação e etc., ele vai ter uma série de descontos em relação àquilo que ele pode renegociar com a Receita, etc. E os descontos para o caso do mal pagador de imposto, nós estamos diferenciando isso bem aqui no nosso PL, são todos cortados pela metade. E as multas são todas dobradas. Então, assim, nós estamos diferenciando muito aqui o bom pagador de imposto, que é quem a gente quer proteger, é quem a gente quer dar tranquilidade, do mal pagador de imposto, que é o cara que deliberadamente não paga os impostos, é o cara que sonega de forma criminosa, é o cara que frauda de forma criminosa. Então, a gente está colocando, de fato, aqui uma diferenciação bem importante em relação a isso. Mas tem outras medidas em relação a multas que o relator colocou, inclusive, semana passada ele fez uma mudança, que também tem relação a isso. Tudo que a gente faz aqui, Luiz e Roberto, é para o contribuinte, né? Justamente para a gente ter um empreendedor que é quem sustenta o Estado de uma maneira mais tranquila na sociedade. Tem outra questão, deputado, que é o seguinte: o senhor está falando em pagar uma conta errada. Se hoje o contribuinte pagar uma conta errada, mas pagar, por exemplo, recolher um INSS sobre, em vez de colocar do mês, ele coloca como 13º ou vice-versa, ele vai pagar essa conta, pagou corretamente, só que na rúbrica é errada. Pagou a mais. Não é errada, simplesmente, em vez de dizer que era o mês de dezembro, ele colocou o 13º. E pagou o 13º, mas não pagou dezembro, por exemplo, o recolhimento de dezembro. Aí, o que a Receita faz? Eu descubro isso depois de 2, 3 meses que aconteceu isso. Aqui que a Receita pede, ela restitui o dinheiro. Só que eu tenho que pagar o principal e mais a multa pelo atraso que eu não paguei uma coisa que eu tinha pago em outra rúbrica. Eu acho errado esse processo. Quando ele devolver, ele devolve só o principal e não devolve nem multa e nem juros. Eu acho que devia ser exatamente igual. É isso que nós estamos fazendo. Tá? É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso caso. O caso de erro, Luiz, você está corretíssimo. Assim, não pode ser multado porque errou. Né? O caso de erro, assim, eu paguei na rúbrica errada, paguei um pouquinho a menos, paguei um pouquinho a mais, o erro será restituído. Mas com multa e inclusive juros, no né? caso que pagou a mais. Não, a gente não coloca multa e juros em todos os casos, não. Tem alguns casos específicos que coloca multa e juros. Só. E, inclusive, o negócio que a gente faz aqui, quando você tem um débito com a Receita corrige esse débito pela taxa Selic. Quando você tem um crédito com a Receita corrige esse crédito pela poupança. Pois é. E tem uma diferença gigante nesse negócio. Então, nós estamos igualando tudo. Vai ser tudo pela taxa Selic, para ter, de fato, uma harmonia aí entre débito e crédito do contribuinte. Perfeito. Isso é correto porque tem que ter o mesmo questionamento, claro, quando cobra e quando devolve. E a gente coloca também... Não tem prazo também, um prazo para a Receita... Desculpa, pode falar. Não tem um prazo para a Receita devolver também, como nós temos um prazo também para pagar? Tem, a gente colocou todos os prazos iguais. Entendeu? Justamente para não ter essa sacanagem mesmo, que é feito que a Receita de vez em quando faz com a gente. Quando ela te deve, ela não te deve na prática, e quando você deve, ela te
ela te dá multa, você tem prazo super curto para fazer o pagamento e etc. Então, a gente coloca tudo de maneira igual aqui entre créditos e débitos para o contribuinte e a Receita. Uma coisa que a gente também faz, que é muito feito nos Estados Unidos, inclusive importou isso de lá, que é um encontro de contas, né? Muitas vezes você deve algo por uma razão e tem um crédito por outra razão. Aí a Receita vai te cobrando o seu débito e o seu crédito vai ficando ali eternamente. Então, o que a gente coloca? Um encontro de contas. Se você tem um débito de 100 mil reais, um crédito de 120 mil reais, a Receita vai te devolver 20 mil reais, ponto final. Se o contrário for verdade, você vai pagar para a Receita 20 mil reais. Vai ter que passar por todo um processo e etc. para pagar os 100 mil reais e depois receber os 120 mil reais. Então, vai ter um encontro de contas para aquilo que tiver, de fato, trânsito julgado, já tiver comprovado que tem um débito ou um crédito. Deputado, esse aspecto é um aspecto muito importante e eu parabenizo o senhor por esse aspecto, porque esse encontro de contas é uma coisa muito, muito importante para todos os empresários. E é um negócio básico, né, Roberto? Que deveria acontecer há muito tempo. Exatamente. Outra coisa básica, deputado, que eu não sei como seria possível, apesar de que hoje esse problema está muito menor, hoje o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, tem uma responsabilidade muito maior. Os fornecedores são pagos hoje em dia nas datas mais corretas. Está melhorando, apesar de que a gente ainda tem alguns casos meio crônicos, como o caso do estado do Rio de Janeiro. A gente viu quando chegou a Covid, há 2 anos atrás, chegou no Amazonas, o pessoal da saúde do Amazonas estava há 3 meses sem receber salário. Então, ainda existe esse tipo de coisa. E muitas vezes a empresa não recebe e não consegue pagar no dia adequado os seus compromissos tributários. Existiria alguma forma, deputado, de que, quando a empresa tem um atraso confirmado, declarado do Estado brasileiro, em qualquer que seja o nível, uma forma dele postergar o pagamento de algum imposto? Eu acho interessante, viu? Não está hoje no projeto, mas é uma ideia que dá para levar a cabo. Vou botar para minha assessoria aqui, porque eu acho super interessante, de fato, você ter, se foi causado pelo próprio Estado, né, nada mais justo do que você poder também postergar um pagamento que tem que fazer para o próprio Estado, né? Então, acho que é algo interessante se levar. Vou levar para a minha assessoria aqui e para o relator também. Com relação a esse assunto que o Roberto falou, nós, muitos anos atrás, nós fizemos um acordo com a Previdência. Nós, digo, os empresários fizeram um acordo com a Previdência porque estava o recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento. As prefeituras e os estados e o próprio governo federal deixavam de pagar a prestação de serviço. Nós atrasávamos o recolhimento dos impostos. E, infelizmente, quando no fim do mês você tem que pagar o salário e deixava de pagar os impostos. Então, o que nós pedimos para que a Receita retesse os 11%, que hoje é retido por causa do INSS, e quem paga é a prefeitura ou o Estado. Seria uma forma também de resolver esse problema quando o contrato é com o Estado, né? Interessante. Isso está valendo hoje, até hoje. Muito bom. Eu queria entrar em um assunto que interessa para nós também, deputado, e o senhor deve estar acompanhando, que é o problema da reforma tributária, né? Nós temos uma proposta para exatamente minimizar esses conflitos com a Receita, de desoneração da folha de pagamento com a contribuição sobre alimentação financeira, substituindo os encargos sociais da folha
por uma contribuição financeira, alargando a base tributária para financiar a Previdência. O senhor tem acompanhado essa questão da reforma tributária e das propostas que estão na mesa? Tem, demais. Inclusive, Luiz, eu acho que assim, os melhores países do mundo, a OCDE, etc., eles sempre utilizaram um modelo de IVA para tributação sobre o consumo. O caso brasileiro, para você fazer essa transição, não dá para fazer essa transição para o IVA se você não fizer também uma desoneração da folha. Porque senão você gera um prejuízo muito grande para o setor de serviços, que hoje você tem um ICMS menor, né, do IVA, etc. E se você colocar igual, por exemplo, como é na PEC 45, ou mais ou menos como é na PEC 110, sem você fazer uma desoneração da folha, você pode gerar um prejuízo muito grande para o setor de serviços, para quem mais emprega, quem paga mais imposto e etc. Né? Então, assim, tem que ser algo concomitante. Né? O grande problema da reforma tributária no Brasil é assim, todo mundo quer uma, cada uma quer uma diferente, e são tantas pontas soltas que nosso sistema tributário maluco tem hoje, que você precisa fazer tudo junto. Não dá para fazer mais um pouquinho, senão vai ter muita gente sendo prejudicada ao longo do caminho. Concordo Então, plenamente. assim, o que eu achava da PEC 45, o que faltava nela? Era fazer o resto. Porque fazer só a transição do imposto sobre o consumo, sem mexer com folha, em especial, pode gerar um problema muito grande. Né? Assim, primeiro que não faz muito sentido você tributar o trabalho. Né? Eu acho um contrassenso absurdo você tributar o trabalho, que é o imposto sobre a folha. Segundo, que se você não fizer isso ao mesmo tempo que fizer a transição para o IVA, que de fato é o melhor sistema de tributação sobre o consumo, você gera um prejuízo enorme a curto prazo para quem faz serviço, que tem muito mais funcionários que quem faz produto. Então, assim, tem que fazer junto, não dá para fazer separado. Ou então faz a desoneração da folha primeiro, que aí você resolve um problema e aí consegue fazer a transição para um sistema de valor agregado posteriormente a isso. É a nossa proposta. Nós defendemos essa proposta, deputado, desde o ano 2000. Nós temos apresentado essa proposta ao longo desses anos todos e hoje o governo federal, pelo menos o ministro Paulo Guedes, gosta da ideia, só que não consegue implementar. Como é que a gente pode sensibilizar o Congresso para viabilizar essa proposta? Eu acho, Luiz, nós temos, inclusive, uma frente parlamentar. De sensibilização, porque sensibilidade existe em relação... Bem próximo aos parlamentares que defendem isso também. Uma questão, não é só a questão da sensibilização, porque hoje o Brasil tributa tanto a folha que uma parte gigantesca da arrecadação vem da folha. Vem a tributação sobre a folha. Então, por isso que eu acho que tem que fazer um negócio meio concomitante. Assim. Você tem que fazer a desoneração da folha, e tem mesmo. Né? Para mim, o melhor sistema é o dinamarquês, que você não tem quase tributo nenhum sobre o trabalho, justamente para você ter mais gente trabalhando, e aumentando gradualmente os outros impostos, para você ter, igualar assim, a carga tributária, mas deixá-la mais simples, mais eficiente. Assim. Então, eu acho que existe uma sensibilização grande do Congresso hoje em relação aos tributos sobre a folha, para a gente conseguir, de fato, desonerar. Agora, você tem uma questão que é a conta a ser feita. Se você desonera a folha, você reduz aí tem uma previsão de redução de uns 100 bilhões de reais de arrecadação. Então, você tem que fazer, na minha opinião, ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto assim, da ideia de fazer uma reforma tributária ampla e de uma vez, né? Para ter todas as pontas soltas amarradinhas, porque senão vai sempre ficar algum setor prejudicado. Né? Faz uma transição legal para todo mundo, mas para mim tem que fazer tudo de uma vez, justamente para você não ter ou o setor de serviço, ou o setor de produto, ou qualquer outro setor com algum tipo de prejuízo nessa transição. Concordo plenamente, deputado. Eu acho que nós estamos alinhados nesse aspecto. Eu acho que a gente, se não fizer reforma com a desoneração da folha, não sai nenhuma reforma tributária, porque você vai onerar exatamente um setor que hoje está mais empregando. Exato.
Deputado, Além de ser um contrassenso, né? Com certeza, exatamente. Então, assim, tem que fazer para mim junto, né? E nós diminuiríamos o conflito com a Receita Federal, porque se não tiver mais imposto sobre folha, nós tivemos todas as questões trabalhistas e de recolhimento de impostos caem por terra totalmente. Nós eliminamos uma série de conflitos que hoje existem. Exato. Perfeito. deputado, nós queríamos agradecer a entrevista que o senhor nos deu, participação no nosso programa, nos deixou bastante animados de ter o deputado defendendo os pontos de vista que os empresários acham necessário para poderem gerar emprego e gerar riqueza, porque a riqueza de qualquer país, de qualquer lugar, vem exatamente do empreendedorismo, de realizar as coisas. Então, nós queríamos agradecer e torcer muito, deputado, nós vamos torcer muito para que esses seus pontos, que defendem o empresariado, para ter uma relação justa com o Estado brasileiro, que o senhor tenha bastante sucesso, deputado. Conte com o nosso apoio. Com certeza. Por favor, nós vamos com certeza lutar bastante, não só para o PLP 17, que é o nosso Código de Defesa do Pagador de Imposto, mas também para uma reforma tributária ampla, ser aprovada o mais rápido possível, que a gente precisa muito disso para o nosso país crescer. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado, gente. Um abração, viu? Obrigado, Luíde. Obrigado, telespectadores. E nós estaremos de volta com o nosso programa Combate neste mesmo horário na próxima semana. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.